Olá, boa noite, boa noite. Hoje, dia 15 de junho de 2023, quinta-feira. Será que temos alguma coisa para Petrobras para amanhã, dia 16 de junho? Lembrando que amanhã é vencimento de opções. Vamos dar uma olhadinha? Lembrando que, como eu sempre digo, isso não é recomendação de compra nem de venda. Isso aqui não é uma call. É somente a minha forma de estudar o mercado, é a minha forma de analisar e como tem funcionado para mim. Isso não quer dizer que deve ser feito, não deve ser feito, ou que seja a única opção, tá certo? Lembrando também que, para efeito de swing, eu não opero na venda. Para mim, eu acho que não compensa, então eu só opero na compra. O que eu pensei aqui no momento foi fazer uma operação estruturada em opções, com vencimento agora para junho, tá? O vencimento de junho, deixa eu confirmar aqui quando que vai ser no dia 20, de junho, não, de julho, desculpe. Vai ser no dia 21 de julho, então tem bastante tempo aí, tá certo? Vamos começar então olhando pelo gráfico semanal. Porque nesse caso específico, eu acho que o gráfico semanal e o diário eles estão muito bem, uma situação muito bonita para a gente poder fazer uma possível operação de venda. No gráfico semanal, a gente tem que o topo histórico da Petrobras foi aqui, olha, no dia 17 de outubro de 2022, quando a Petrobras bateu 28,31. Depois ela caiu, ficou brigando e depois voltou a subir, olha. E faz aí 11 semanas que não para de subir. O interessante é que, mesmo amanhã ainda fazendo parte dessa vela aqui, o que eu tenho até agora é uma possível vela de rejeição, tá? Um martelo de queda, ou vela de rejeição, enfim, um nome que queira dar. E para onde que esse preço voltou exatamente? Se colocar uma linha aqui, no topo histórico, olha lá onde o preço está voltando. Tá? Isso para mim chama bastante atenção. Inclusive, a mínima dessa vela de hoje foi a mínima 28,29, a máxima 28,31, quer dizer, exatamente no mesmo nível, 2 centavos de diferença. Além disso, olhando também ainda pelo gráfico semanal, dentro do nosso setup, do setup que eu uso, olha a distância que eu tenho dessa vela até a média de 9 períodos no gráfico semanal, quase 10%. Se eu pensar ainda na média de 21 períodos, 20%. Além do mais, me mostra também o gráfico que essa vela, na verdade as duas últimas velas semanais, estão em cima da banda de Bollinger de 20 períodos com desvio padrão de 2,25, tá? Não é o padrão de 2. Então isso aqui para mim demonstra uma queda, uma possibilidade de queda. Então dentro do gráfico semanal eu acho que seria interessante pensar aí no momento aí do preço fazer uma correção. A gente pode até pensar também numa Fibonacci. Se eu pegar a Fibonacci, olha, desse ponto até aqui, olha, vamos imaginar que seja essa perna que eu estou trabalhando, eu tenho espaço para o preço vir até 50% pelo menos tranquilamente, que seria aproximadamente a média de 9 períodos, que seria aproximadamente aqueles 10%. Tá? Além do que, essa média de 21 períodos, ela pode ir subindo e alcançar aqui, no decorrer das semanas, entre 61,8% e 78% da FIBO, o que para mim também são níveis extremamente importantes. Visto isso no gráfico semanal, ou seja, na minha opinião, demonstrando uma possibilidade de queda pela vela que está se formando, pelo mercado ter esticado, ele ter retornado ao seu nível histórico, eu acho plenamente possível pensar numa operação de queda aqui. Depois eu vou falar sobre a parte das opções. Agora, indo para o gráfico diário. Olha só o que eu tenho no gráfico diário. No gráfico diário eu tenho o setup formado. Setup eu vou repetir. Quem já acompanha já sabe como que funciona. Essas velas amarelas, elas têm essa regra de coloração quando o estocástico lento de 8 períodos... O estocástico lento de 8 períodos e o IFR de 2 períodos se encontram acima do nível de 90, no caso da venda.
No caso da queda, abaixo do nível de 10. Mas no caso específico aqui, acima do nível de 90, que foi o que aconteceu aqui. Tá, olha só. 96 na vela de ontem e 95, acima de 90. Na sequência, eu tive essa vela de queda. Ora, dentro do setup, aparecendo essa situação, além do preço estar tocando a banda de Bollinger com desvio de 20 períodos, com desvio de 2,25, está formado o setup. O que eu preciso agora para entrar? Eu preciso, deixa eu pegar aqui a setinha não, a linha. O rompimento da mínima, o stop na máxima, para inicialmente vir buscar aqui, olha, a média de 9 períodos. Olhando pelo gráfico diário ainda, a distância entre o final dessa vela até a média de 9, de 4%. Se eu for pensar ainda na média de 21, 10%. Olha que interessante isso. Então aqui eu acho plenamente possível. Ah, mas aqui também deu uma possível entrada? Sim, aqui deu uma possível entrada na vela 111. Porém, não houve na vela seguinte o rompimento para baixo dessa velinha. Desconfigurou o setup. Como aqui também subiu, teve a vela de queda na sequência, não houve o rompimento da vela para baixo. Tá? Aqui possivelmente vai acontecer isso amanhã. Possivelmente. E ocorrendo isso, eu acho sim interessante uma operação de queda. Outro ponto que deve ser visto, olha isso aqui. Olha o volume de hoje. O preço não para de subir, não para de subir, não para de subir. Deu um volume acima da média, muito parecido com o volume dessa vela de alta, que deu uma outra impulsionada para o mercado. Então, para mim também, esse volume alto é bem interessante, reforça, vamos dizer assim, a ideia de uma queda. E para terminar, olha só também o indicador, o MACD padrão, tá certo? Vem subindo, 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 e aqui já houve uma queda. Ele estava em 0,39 e hoje caiu para 0,35. E isso é corriqueiro acontecer, né? Geralmente, quando ele está alto, ele começa a cair, como aqui, olha. O preço dá uma caidinha, certo? Isso aí é fato. Olha só, 25, subiu aqui para 23, o preço volta a subir, tá? Então isso também é um motivo a mais que me reforça essa ideia de venda. Então, acredito ser possível uma operação de venda aqui. Porém, como eu disse, eu não faço swing de venda de ativo. Eu acho que para mim não compensa, não é o que vale a pena. Então, o que eu pensei inicialmente aqui? Fazer uma operação de trava ou uma borboleta. Eu posso muito bem fazer, isso aqui não é recomendação, lembrando, mas eu posso fazer uma trava. Deixa eu tirar isso aqui, essa seta, e colocar assim. Eu posso fazer uma trava de baixa, deixa eu escrever. Eu posso fazer uma trava de baixa, por exemplo, com call. E posso fazer também, por exemplo, uma trava de baixa com put. Posso, por exemplo, também, que eu acho que no momento não é aconselhável, posso fazer uma borboleta. Borboleta. São operações de tempo, no caso da trava de baixa com call e a borboleta, e de direção. Operações direcionais, uma estrutura em opções. Pensando numa trava, por exemplo, de call, uma trava no crédito, eu poderia pensar em vender aqui por volta dos 29,39, certo? E comprar a do 30 com 40. A do 30 com 40 também, ó, 29 com 40, 30 com 40. Vamos ver o que a gente tem de opção, só para ter uma ideia. Lembrando que o mercado está fechado, tá? Então os preços que estão aparecendo aqui nem sempre condizem com a realidade. Mas olha só o que a gente tem de opção aqui, ó. 29 com 54. 29 com 54. Opa, desculpe. Para baixo aqui, ó.
com a 28,54. Certo? Break-even ficaria aqui ó, em 29,11. Vamos ver onde está o 29,11. 29,11 está aqui, olha. Qualquer caída daqui para baixo é interessante. Como a gente tem tempo até o dia 21 de julho, eu acho que talvez uma trava no crédito seria interessante. Por quê? Porque a trava no crédito, uma trava vendida, ou, no caso, uma trava de baixa com call, a passagem do tempo, o θ, vai a nosso favor. Tá? Quando a gente está vendido. Opa, aqui eu fiz com put, com call. Eu vou vender a 29,54 e comprar a 30,54, desculpe. Olha só, para 100 opções, eu teria um ganho máximo, dentro dos preços que estão aqui, lembrando que o mercado está fechado, tá? Aproximadamente R$40, aí R$44, para uma perda de 55. Vendendo a 29,54 ou a 30 e comprando a 30,54. Posso fazer com a 29,29, posso fazer a 29,29, olha, e eu subo aqui R$1 para cima. Muda um pouquinho aqui, muda. O meu break-even aqui está onde está? 29,76. Onde está o 29,76? Meu break-even está aqui, olha. Está bem no meio da vela. Tudo que acontecer daqui para baixo é ganho. E como eu estou numa operação de crédito, a passagem do tempo, o θ, ele é positivo. Ele não é negativo. Ou seja, eu vou ganhando com a passagem do tempo, caso o preço não ultrapasse para cima os 29,76. Mesma coisa se eu fizer com os 29,54. Mesma coisa. Tá? O meu teto é positivo. Mas, caso eu não tenha margem, porque para fazer operação no crédito eu preciso de margem. Caso eu não tenha margem para fazer isso, eu posso fazer uma operação no débito. Ou seja, uma trava de baixa com put. Aí eu estou pagando para entrar na operação. E eu tenho o θ contra mim. Mas eu estou trabalhando na certeza do que eu vou perder, do que eu vou ganhar. Na verdade, nas duas eu sei quanto eu vou perder, eu vou ganhar. Eu só acho que nesse momento, pela questão do tempo que tem ainda para o dia 21 de junho, talvez uma trava no crédito no momento seria mais interessante. Lembrando, não é recomendação, tá? Mas pensando numa trava de débito aqui, uma operação de trava de baixa com put, eu estaria vendendo aqui por volta dos 29,34. Vendendo não, desculpe, comprando uma put dos 29,34 e jogando R$1 para baixo, a outra. Seria aqui, ó, 29,29. Estaria comprando essa e vendendo 29,29, seria 28,29. E vendendo essa. Tá certo? Olha só. Só que essa aqui eu estou pagando. Eu estou pagando R$42, ou na verdade é R$40, tá? Para que o preço fique para baixo aqui. O meu break-even nessa situação é 28,89. 28,89. Por aqui. Para baixo desse 28,89 é ganho. Tá certo? Aí vai de cada pessoa, da forma como você estuda opções. Tá certo? Lembrando mais uma vez, não é recomendação. É somente a minha forma de ver o mercado. Para mim, Beto, eu faria, no momento, uma operação de trava de baixa no crédito, ou seja, uma trava de baixa com opções call, bem na linha do dinheiro, para não correr risco, eu estaria travado de qualquer forma, tá? Porque eu acredito que tanto pelo gráfico diário, como também pelo gráfico semanal, eu tenho possibilidade de queda. E se eu for acompanhar pelo gráfico semanal, olha só, eu tenho 4 semanas pela frente, 4 a 5 semanas. Seriam 4 velas dessa. Poxa, o preço pode muito bem vir aqui para baixo. Tá certo? Então fica aí a dica. Eu fiz aqui, eu não sei se pode ajudar, mas eu fiz aqui meio que um resuminho, de uns slidezinhos, do que eu falei aqui agora. Olha só, o gráfico semanal está apresentando uma possível vela de rejeição.
tá? Tá aqui. Deixa eu tirar essa. Pronto. Uma possível vela de rejeição, certo? Segundo, tem uma distância aproximadamente de 10% para a média de 9 períodos. 10%. Essa vela que nós estamos passando por ela essa semana, que acaba amanhã, ela retornou exatamente ao antigo topo histórico. O que me dá uma ideia mais de queda, certo? O outro slide, seguinte, gráfico diário, formou o setup. Isso não tenha dúvida. Formou o setup. Tá? Eu preciso do rompimento aqui para baixo. O que mais? Também tem uma distância para a média de 9 períodos de aproximadamente 4%. O volume de queda aumentou. Olha só. O volume de queda aumentou. Maior do que os 2 últimos dias anteriores. O que mais? O preço da vela de hoje, como a de ontem, tocou nas bandas de Bollinger de 20 períodos com desvio padrão de 2,25. Tá aqui, olha. A banda de Bollinger aqui. Tá certo? E o MACD caindo. Olha só, o MACD começou a cair. Uma coisa que eu não falei e também não anotei no slide foi o seguinte, que eu nem vi. Vamos dar uma olhada aqui agora. Inicialmente, rapidinho, tá? Vamos pensar aqui na frequência de ondas. Vamos pegar essa onda, ó, daqui de baixo aqui para cima. 23%. Desse fundo até aqui. 20%. Desse fundo até aqui em cima. 25%. Percebe que as ondas de alta, o preço tem oscilado cerca de 20%, aqui ó, 25%. Voltando para trás. 20%, 21%, 22%. Essa aqui foi um pouquinho menos. Não, foi 20% também. Será que, olhando pela frequência das ondas de mercado, também já não está na hora dele também fazer um pullback ou retornar às médias, ou até mesmo reverter? Aí não me importa o que ele vai fazer, o que me importa é ele cair um pouco. Tá? Isso eu não havia colocado nos slides. Então fica aí a ideia de colocar a frequência de onda também. Então, conclusão. Existe uma possibilidade de queda tanto pelo gráfico diário como pelo gráfico semanal. Ideia de montar uma estrutura de opções, uma trava de baixo com call, com put, ou até mesmo uma borboleta, só que a borboleta eu acho que não é o momento, porque a gente não consegue ter uma previsibilidade de onde o preço, caso ele retorne, aonde ele pode ficar mais ou menos parado. Tá? O diário semanal mostra a mesma situação, e por estar baseado também no semanal, que está dizendo a mesma coisa que o diário, eu acho que a trava de baixa no crédito, como a gente tem tempo para o preço cair, é interessante. E finalizando aqui, a ideia também da frequência de ondas no mercado. Tá certo que tem rodado em cerca de 20%, 22%, 24%, e foi o que o preço rodou aqui no momento. Olha, 25% já. Então, possivelmente ele vai dar uma caída. Tá certo? Fica a dica, fica a ideia. Lembrando que não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. É a minha forma de estudar o mercado, tá? É a minha forma de ver, é a forma como eu aprendi. E como eu disse, é a forma que tem funcionado para mim. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Tomara que essa sexta-feira, que se inicia amanhã, seja bem proveitosa. E para quem tem opção, lembra que amanhã vence opções. Tá certo? Boa noite para todos e até o próximo. Fui!